Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a palavra está em Marcos 2, a partir do verso 18, nós vamos ver o que Jesus falava sobre o jejum. E no verso 1 nós vemos que os discípulos de João Batista e os fariseus jejuavam. E foram até Jesus e perguntaram por que os discípulos de João e dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam. Eles olham para Jesus e fazem essa pergunta. Primeiro nós temos que ver que eles estavam muito apegados em rituais, em cerimônias e observando a lei. Eles estavam jejuando, mas eles não estavam sentados no coração deles Jesus, porque eles estavam olhando para as práticas externas, olhando a espiritualidade externa no momento de jejum. E o jejum, Jesus vem explicar aqui que o jejum é para criar intimidade com Ele. O jejum não é barganha, o jejum não é em prol o jejum é em prol de ter a presença intensa do Senhor Jesus, né? E naquela época, eles faziam isso muito apontando para a lei. Só que tudo no Antigo Testamento já apontava para a Nova Aliança, para Cristo. Tudo seria cumprido em Cristo, né? E muitas pessoas jejuam, né? E julgam a vida espiritual dos outros apenas pelo que conseguem ver, mas Deus vê diferente. Aí Jesus fala: podem porventura os filhos das bodas jejuar enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Jesus vem falar assim: enquanto os filhos estão com o esposo, eles não precisam jejuar. Porque os discípulos estavam com quem? Com Jesus. Jesus era o cumprimento de tudo. A presença de Jesus estava com eles. Eles não precisavam de jejuar. Jesus ali, ele se apresenta como um noivo para ele, né? Para eles, né? E a presença de Jesus era motivo de festa, né? E o jejum, ele estava ligado ao arrependimento. E aí Jesus vem mostrar, né? Ao arrependimento, a uma busca intensa. Eles não precisam me buscar intensamente. Eu estou aqui com eles, né? Quando Cristo está presente, né? Existe esperança, existe comunhão, né? E aí, no verso 20, Jesus falou: mas virá um dia em que será tirado o esposo e eles terão que jejuar. Aí Jesus já profetiza: vai ter o dia que eu vou morrer, nem subir aos céus, e vai ser tirado o esposo. O esposo era Jesus, e eles vão precisar jejuar, né? O noivo seria tirado dos discípulos. E depois da sua partida, né, eles teriam que jejuar, não por obrigação religiosa, não por leis igual eles estavam ali, mas como uma prática e uma dependência do Senhor. O jejum, ele continua sendo importante, não para conquistar nenhum favor de Deus, meu irmão. Ele expressa a dependência do Senhor, consagração, intimidade, para a gente poder ter sensibilidade ao Espírito, para a gente poder sentir a voz do Senhor. E aí Jesus faz uma ilustração, e essa ilustração, ela é muito forte, ela vai mexer com o meu e com o teu coração. Olha o que Jesus fala: ninguém costura remendo de um pano novo em uma veste velha, porque o mesmo remendo novo rompe o velho e a rotura fica maior. Gente, tem como costurar uma veste nova numa veste velha? Jesus fala: você costura um remendo de um pano novo num pano velho? Porque se você costurar, ele vai se romper, não vai dar certo isso. Então, um tecido novo, ele encolhe quando é lavado. E se for costurado em uma roupa velha, ao encolher ele rasga ainda mais. A roupa velha que Jesus usa aqui de ilustração é o sistema religioso, é baseado em tradições humanas e legalismo que eles estavam, né? O pano, ele representa a obra de Cristo. Jesus não veio apenas para reformar o antigo sistema, ele veio para trazer algo completamente novo. O evangelho não é um remendo para melhorar a velha vida, ele produz vida nova. E olha só o 22: e ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho novo rompe os odres e entornam-se os vinhos, e os odres estragam, e o vinho novo deve ser posto em odres novos. Os odres eram recipientes de couro usado para armazenar o vinho. O vinho novo, ele fermenta e se expande. Um odre velho ressecado, ele não suporta a pressão dessa fermentação, ele vai se romper. O vinho novo aqui representa, Jesus está falando da nova aliança, a vida, o poder do reino de Deus. Os odres velhos representam, quando Jesus fala de roupas velhas e odres velhos, representam corações endurecidos, sistemas religiosos inflexíveis. Jesus estava mostrando que sua obra exigia transformação interior. A sua obra não estava preso naquelas leis lá, naqueles mandamentos, porque ia se
cumprir nele. E Deus deseja fazer coisas novas na nossa vida. Mas nós precisamos de um coração ensinável, disposto a obedecer a Jesus. Senhor, vai tocando em corações, Senhor, vai fazendo que nós possamos entender Jesus, nem que seja através das suas figuras de linguagem, das suas ilustrações. Jesus mestre, Jesus mostrou de todas as formas, Jesus desenhou, que nós possamos abrir os nossos olhos e ouvidos espirituais para o que o Senhor quer fazer na vida de muitos. Que nós possamos estar rompendo tudo isso que está dentro de nós, todas esses sistemas que nós recebemos lavagem cerebral, que isso caia por terra. E isso caia por terra, e isso não está vinculado, meus irmãos, a pessoas. Nós não podemos tirar o olhar de Cristo. Olha o que Cristo fala. O evangelho não é remendo para melhorar a velha vida, ele tem que produzir nova vida. O evangelho não é remendo, não tem como eu ficar remendando o evangelho. Tudo se cumpriu em Cristo. O Antigo Testamento apontava-se para Cristo, as profecias apontavam-se para Cristo. Por que as pessoas ainda vivem nesse apego? Assim como o Senhor Jesus, nesta mesa que eu estou pregando para vocês, Ele abriu os meus olhos e meus ouvidos, que Ele possa chegar a corações, que Ele possa abrir olhos e ouvidos espirituais, que nosso coração seja quebrantado, que queime em nosso coração a vontade de conhecê-lo melhor, a vontade de entender o que Jesus quer para nossas vidas. Oh, Senhor Jesus, vai quebrando, Senhor, tudo aquilo que está sentado no trono do nosso coração, Deus. Eu creio, Senhor, em nome de Jesus, que vai ser rompido isso na vida de muitos. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão e misericórdia dos seus filhos, tenha compaixão e misericórdia de nós, porque nós somos muito falhos, nós somos muito cegos espiritualmente. Eu leio a palavra do Senhor, eu sou confrontada em cada detalhe. Eu me morro em choro de saber o quanto nós somos falhos. E se não fosse o favor do Senhor, a misericórdia dele, nós não conseguiríamos. E eu vejo, eu sei que o Senhor tem ainda pessoas que Ele está levantando, que Ele está curando. Mas nós precisamos. O Senhor, Ele não insiste, não. O Senhor, Ele fala, se quiser vir após mim, se quiser, Ele não obriga. Nós temos que querer, meu irmão. Se quiser, e muitos não querem. Que nós possamos ter um coração ensinável para produzir em nós um remendo novo, não um remendo velho.